E amém. Abre a sua Bíblia aí comigo, por favor, no Salmo de número 127. Salmo de número 127. A gente vai ler juntos, pode ser? A gente pode ler junto? Salmo 127. Esperar um pouquinho aí para dar tempo de você abrir seu aplicativo. Enquanto isso, eu vou abrindo o computador aqui. Você que está em casa também, está sendo transmitido, né? Então, que Jesus te visite, te abençoe, que o Espírito Santo te abençoe também, de maneira especial. A gente espera que em breve você esteja aqui com a gente, se você for adolescente, ou não, né? Se você já foi para o UP também, se quiser visitar a gente, fica à vontade. Então, eu vou ler com vocês. Hoje eu estou com minha Bíblia de papel também. Vamos ler, eu queria que você lesse comigo, eu queria ouvir sua voz, pode ser? Quando eu começar, você vem junto comigo, hein? Vamos lá. Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Quero ouvir a voz de vocês, vamos lá? Se não é o Senhor que vigia a cidade... Vai, vocês, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Vocês de novo, vai, os filhos. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Vamos juntos aqui, ó. Não será humilhado seus inimigos no tribunal. Até aqui, amém e amém. Eu não sei se você já teve a experiência de falar alguma coisa assim, numa conversa, com pessoas que você gosta, com seus amigos ou com seus pais, alguma coisa que marcasse a história daquela pessoa. E depois de um tempo, essa pessoa procurasse você e falasse: poxa, aquilo que você me falou naquele dia que a gente estava conversando, poxa, foi muito bom, foi muito bacana, ou me animou, ou me edificou. Ou então, às vezes uma frase, de repente, que nem é sua, mas você aplicou a uma situação que você entendeu que era cabível, né? Então, a pessoa, seu amigo lá estava passando por uma dificuldade, você falou, lembrou, citou um trecho da Bíblia. Eu não sei se você já teve essa experiência. Certa vez, eu estava conversando com um amigo meu, aí ele... eu não lembro exatamente a situação, tá? Mas... eu vou ficar andando aqui. Se vira aí na câmera aí. Que senão eu não consigo ficar parado, não. Aí, eu conversando com esse meu amigo, ele virou e falou assim... que determinada atitude que ele tinha tomado, ele não tinha tomado no sentido de me prejudicar, ou de eu, enfim, de eu não ficar chateado. E eu fiquei escutando aquele meu amigo contar aquela história ali. Realmente tentei lembrar o fato, mas não consegui me lembrar. E ele virou e falou assim, né? Então você me desculpe e tal, eu não tive a intenção. Aí eu virei para ele e falei assim: olha só, eu não espero nenhum mal de você. Eu não espero nenhum mal de você. Então, ele ficou em silêncio, aí, muito tempo depois, ele voltou à minha casa, aí ele falou: olha, cara, aquilo que você me falou naquele dia, eu até comentei com minha esposa, ele é casado, né? Eu comentei com a minha esposa em casa, falei para ela, né? Querida, não fica chateada não, mas hoje eu escutei uma coisa que eu nunca escutei, alguma coisa assim, nesse contexto, que me tenha feito tão bem, eu fiquei tão feliz. E ele me falou isso. Quando eu falei de uma maneira espontânea, natural, aquilo fluiu naturalmente. E por que eu falei o que eu falei para ele? Eu não espero nenhum mal de você. Porque eu conheço essa pessoa há muitos anos.
ele é meu amigo de longa data, e ele é um cara incapaz de fazer uma maldade. Ele é um cara mais elegante que eu conheço, no melhor sentido da palavra. Então, a experiência que eu tenho com ele, que eu tive com ele, que eu vivi com ele, fez com que eu expressasse isso nessa frase simples. Eu não espero nenhum mal de você, ao ponto de ele se emocionar, ao ponto de ele ficar feliz com aquela declaração. Talvez você já tenha feito isso, provavelmente sim. A gente de vez em quando a gente acerta, né? A gente não erra sempre. A gente erra muito, a gente fala muita besteira, a gente magoa pra caramba. Mas, poxa, de vez em quando a gente consegue acertar e a gente fala umas paradas maneiras assim. Mas por que eu estou contando essa história? Para mostrar que essa expressão, essa declaração, ela não se deu no vazio, ela não se deu, não foi um rompante de genialidade. A frase em si é simples, mas ela só pôde acontecer e ela só pôde ser verdade porque existia uma história ali, um relacionamento, enfim. Quando a gente olha para o texto sagrado, a gente vê narrativas, poesias, a gente vai ver diferentes formas de Deus transmitir aquilo que Ele gostaria para a gente, para mim, para você. Ele inspira homens a produzirem um texto autoritativo, suficiente, inerrante, então, que são as Sagradas Escrituras. Então, muito do que a gente tem aqui é produto das experiências que eles tiveram com Deus. A gente está lendo um salmo de número 127, é um salmo de Salomão. E o que acontece? Salomão, você vai se lembrar que ele é filho do rei Davi. Então, Diogo, acho que pregou aqui há umas 2 semanas, contou uma história lá que, em determinado momento, Davi fez uma bobagem. Então, Deus pune, ele fica chateado, triste lá e tal. Mas depois daquele episódio, Deus perdoa Davi porque ele se arrepende e Deus dá a ele um filho. Esse filho é Salomão. Quando ele tem esse filho, o profeta Natã, que foi o mesmo que falou para Davi que Davi tinha pisado na bola, Deus fala com Natã o seguinte: o filho de Davi, ele se chama Salomão, mas o nome que o profeta dá é Gedidias, que significa amado do Senhor. Então, Salomão, amado do Senhor. Ele cresce, num determinado momento, Deus chama Davi para si, Davi morre, então Salomão vai se tornar rei. E o que Salomão faz? Eu não sei se você vai se lembrar da história, mas Salomão era jovem. Então ele vai num determinado lugar, numa determinada cidade, ainda não tinha o templo de Salomão, ele ainda ia construir. Então, na verdade, ele vai lá para adorar a Deus, para prestar culto, né? Naquele tempo se fazia dessa forma. Então ele vai lá, jovem, adora lá o Senhor, faz o que ele queria fazer, e depois disso, ele vai dormir. Nisso que ele está dormindo, Deus fala com ele. Fala o seguinte: olha só, o que você quer? Pede alguma coisa e eu vou te conceder isso que você me pediu. Então, assim, se Deus te chamasse de madrugada, em sonho, e fizesse essa proposta para você: olha só, Guilherme, Tiago, comecei a falar os nomes, hein? O que você quer que eu te faça? Tiago pode ser aqui, lá. Não abaixa a cabeça não, se abaixar a cabeça O que Deus quer? Se Deus vira para você e fala assim: o que você quer que eu te faça? O que você pediria a Deus? Claro que aqui tem um contexto, beleza? O cara era rei, então tem toda uma situação envolvida. E Salomão, ele vai e pede a Deus, ele fala assim: olha só, eu preciso de sabedoria para liderar esse povo, é muita gente, eu sou jovem, então eu preciso de sabedoria, eu quero sabedoria. Esse pedido agradou a Deus, Deus ficou satisfeito. Pô, maneiro, você podia ter pedido vida longa, riqueza e qualquer parada, e você pediu sabedoria para... Então, Deus ficou satisfeito com o pedido que Salomão fez. Salomão era jovem, tudo bem? Então, Deus falou: poxa, eu vou te conceder isso. E, além disso, eu vou te conceder tudo aquilo que você não pediu. Salomão foi o homem aí próspero, rico, a riqueza de Salomão, né? Sabedoria de Salomão, tudo isso. E a experiência que Salomão teve com Deus
desde a sua juventude, fez com que ele produzisse livros de sabedoria e fez com que ele pudesse dizer: Salomão, aquele que é o amado de Deus, aquele que em sonho pôde receber uma bênção de Deus, foi capaz de expressar essa poesia belíssima aqui. Será inútil levantar de madrugada, será inútil comer o duro pão de cada dia, dar seus próprios passos em vão, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, uma palavra dessa tão bela assim, ela se enche de sentido quando você compreende que ela é fruto não de um cara genial que conseguiu escrever uma poesia bela, mas é alguém que tinha experiência com o Senhor. A gente está falando do cara que foi mais sábio, de um cara que teve toda a riqueza e que num determinado momento ele é capaz de expressar isso. Você pode trabalhar, você pode tentar se proteger, mas no fim das contas, cara, tudo isso é inútil se Deus não estiver nessa parada. Ele vai expressar isso de uma maneira belíssima, emocionante, edificante. Isso fica registrado na história. E o que chama mais atenção é que esse rei, ele começa a ter a disposição de servir ao Senhor na juventude. A gente é adolescente, vocês são adolescentes. Talvez vocês tenham a tendência de pensar assim: Clóvis, pastor Henrique, Nilson, eu não sei quem que vocês têm como referência, Filipinho. Vocês pensam nas pessoas mais velhas e de repente vocês têm essas pessoas como modelos de gente que ama o Senhor, que serve. Porque você vê a pessoa pregando, então você vê Fatinha. E eu estou falando aqui do contexto da igreja, tudo bem? De repente na sua casa você tem um tio que você admira porque é um cara de oração. Ou então que ele, sabe, não é aquele tio que só fala bobagem, é um cara que fala uma parada maneira para você, troca uma ideia, te dá um papo legal. Você deve ter gente na vida que te chama para trocar uma ideia de qualidade, não é só para brincadeira, mas vai conseguir falar para você coisas que vão ser úteis e você vai levar isso para a vida toda. Isso pode se dar em qualquer contexto. De repente, algum professor que consiga transmitir alguma ideia para você também significativa, construtiva. Mas tudo isso vai se concretizar se você estabelecer uma relação, um relacionamento. Você tem que ter uma história com a pessoa. As experiências boas, elas vão produzir na nossa vida direcionamentos, condutas, que no final vão ser agradáveis a Deus e vão fazer com que a gente produza coisas legais para Deus. Eu quero dizer com isso o seguinte, que aquilo que de repente você vai falar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, começa a ser construído hoje. E um dia hoje com certeza você pode fazer essas afirmações, porque vocês já têm um histórico de vida e vocês já têm construído coisas, e vocês já têm construído uma história. Você já tem condição de afirmar isso aqui. Agora, quanto mais vocês caminharem com o Senhor, mais isso aqui vai se encher de um embasamento para que vocês possam declarar isso cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Se não for o Senhor, será inútil. Verso 2, será inútil, porque é o Senhor que concede. E verso 3, do Senhor é Ele que dá. Então, em todo momento, Salomão está falando que é sempre o Senhor que dá. Eu queria, além disso, da perspectiva de quem produziu o texto, eu queria fazer uma segunda observação. A gente vai tirar 2 lições, 2 aplicações e a gente termina. Esse salmo é um dos 15 salmos. A gente tem 150 salmos, tudo bem? Eles são divididos em livros, enfim, tem várias classificações. Mas esses 15 especificamente são salmos que eram cantados numa situação específica, que era quando o povo ia de onde morava, cada um de sua casa,
para Jerusalém, para a Cidade Santa. Qual é a ideia aqui? O povo ia lá para adorar. Naquela época se fazia assim, tudo bem? Depois você pode estudar mais sobre isso. É mais ou menos a ideia de você sair da sua casa e vir aqui para o culto. Beleza, naquela época o povo tinha que ir para Jerusalém, então eles saíam de... Se Jerusalém fosse Niterói, ia sair de São Gonçalo, Itaboraí, Rio, Caxias, todo mundo ia vir para cá. Nessa peregrinação, e chegando à Cidade Santa, e chegando lá ao local da adoração, eles entoavam esses 15 salmos. Se você, é porque você não está com a sua Bíblia de papel. Talvez fazer isso com o aplicativo, não sei se vai atrapalhar. Mas olha só, começa no 120. Preste atenção aqui, ó. Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor. 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 122. 123. A ti levanto os meus olhos, que ocupas o trono nos céus. Também os nossos olhos estão atentos ao Senhor. 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, nossos inimigos há muito já teriam nos engolido. A perspectiva sempre do Senhor. Eles estão indo para a Cidade Santa, eles estão fazendo declarações. Depois, em casa, seria legal se você conseguisse ler. São curtinhos. Então, a ideia é o seguinte, eles estão se aproximando, eles estão chegando perto da cidade. Aí, olha o que ele vai dizer agora, 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles já estão vendo a cidade, estão se aproximando, estão chegando perto. Estão vendo lá a tenda do UP, estão chegando à igreja, tá? O coração está se enchendo de alegria. Então, eles vão declarando isso, 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, está contando uma história do Senhor. 127 foi o que a gente leu. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não proteger. 128. Como é feliz quem teme ao Senhor. 129. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. O Senhor é justo. 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, etc. 132. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. 134, o último. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Então, a perspectiva aqui, o contexto em que isso era cantado, em que isso era expresso, era um contexto de alegria, um contexto de esperança, um contexto de você estar linkado com o Senhor, de você estar indo para adorar a Deus. Então, é nesse sentido que todos esses salmos são empregados. E dentre os quais esse que a gente leu, que fala de dependência do Senhor, de confiança no Senhor. Trata um pouco da nossa arrogância, trata um pouco da nossa dependência. Quanto você tem dependido do Senhor? Quanto Deus tem sido relevante na sua vida? Você, na jornada da sua vida, na peregrinação da sua vida, no seu dia a dia, o quanto você tem cantado as belezas das experiências que você tem tido com o Senhor. Você tem sido alguém que tem cantado, você tem cantado para o Senhor, você tem louvado a Ele. Tem que ter experiência para poder falar, para poder declarar. Quando a gente vem para cá, quando a gente serve, quando a gente toca, isso aqui é parte do serviço que a gente está prestando ao Senhor. Mas e quem não toca, e quem não filma, e quem não grava, quem expressa que ama ao Senhor e que teme ao Senhor, com a sua vinda ao culto público e senta aqui e está junto e faz parte dessa comunhão, porque acredita nisso, isso também é adoração. Quando você faz isso, não só aqui, mas quando na vida você está caminhando, você está com a mente no Senhor. Tudo isso vai determinar
aquilo que você vai poder dizer de Deus mais tarde, no tempo que o Senhor conceder a você. Tudo isso que você experimenta, que você vive, a forma como você se relaciona com Deus vai determinar o tipo de declarações que você vai fazer a respeito do Senhor. Se eu perguntasse para vocês assim, o que você poderia falar da sua mãe e do seu pai? Quem tem pai e mãe vivo, evidentemente, ou da sua avó, se foi sua avó que te criou, ou do teu tio, enfim, o que você pode dizer dessas pessoas? A adolescência é uma fase de conflitos com pai e mãe, né? E muitas vezes conflitos intensos, né? É ou não é? Concorda assim, sem se mexer muito, para não se denunciar. Mas é verdade, você de vez em quando, né? Você na verdade, você tem certeza que seus pais, uma das missões deles é atrapalhar seus planos, as coisas que você quer fazer. Seus pais estão ali prontos para atrapalhar, né? Mas você sabe que, fundo no fundo, né, que eles te amam, eles têm cuidado de vocês, eles têm um amor profundo por vocês. Vocês vão entender isso quando vocês forem pais. Agora eu sou pai, eu entendo isso melhor. Vocês vão entender isso melhor. Eu vou tirar 2 lições do texto aqui. A primeira é a seguinte. A primeira lição que eu queria compartilhar com vocês. Podemos descansar, porque o Senhor é bom. Ele tem cuidado de nós. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, mas fala alto que você está de máscara. Ler, está escrito aí. Fala para a pessoa do seu lado aí. A gente pode descansar no Senhor, cara. O Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quando a gente entende essa verdade, vive essa verdade, a gente pode viver numa perspectiva melhor, a gente pode descansar no Senhor, a gente toca a nossa vida com uma disposição melhor, embora haja aqui ou ali um outro tropeço, outra dificuldade, mas você sabe que acima de tudo existe o Senhor, Deus está no controle de todas as coisas. Muito daquilo que você não entende no momento, você vai entender depois, ou não vai entender depois, mas você é crente no Senhor, você acredita, você sabe que Ele tem cuidado de você. Então, quando Ele dá esses... Olha os exemplos que Ele dá. Ele vai falar de casa, se o Senhor não for o construtor da casa, aí talvez você tenha facilidade para entender isso. Salomão foi quem construiu o templo, provavelmente ele tinha isso em mente, mas a ideia de construir a casa é uma ideia fácil. Talvez você possa pensar assim, né? Se você já teve obra na sua casa, né? Toda aquela dificuldade de se construir qualquer coisa, mas tem alguém por trás daquilo ali, um engenheiro, um arquiteto, alguém que vai conduzindo, que vai fazendo com que aquilo seja edificado de maneira segura. O outro exemplo que ele vai dar, ele vai falar de sentinela. O que é sentinela? Sentinela é o carinha que ficava lá tomando conta. Talvez isso hoje seja difícil para você entender da forma como era antes. Então, se a gente estivesse nesse tempo antigo aqui, a gente é daqui de Niterói, niteroiense, ia ter ali, entre Itacoatiara e Itaipuaçu, ia ter uma muralha, ia ficar uma rapaziada ali vigiando para ver se não ia vir uma galera de Maricá para invadir aqui e tomar tudo. Ia ter também lá no Barreto, ali, quando chega ali, Barreto, São Gonçalo. Alguém aqui veio de São Gonçalo? É de São Gonçalo? Ninguém? Eu sou de São Gonçalo, cara. Clóvis, todo mundo é de São Gonçalo, você não sabe. Pergunta seu pai. Você era de lá e ele se mudou para cá. Todo mundo é de São Gonçalo, cara. Aí ia ter um muro ali que ia separar Barreto de Venda da Cruz. Então, tá vindo uma galera de São Gonçalo aí para invadir aqui, vai tomar tudo, vai tomar sua casa, vai tomar seu cachorro, vai tomar tudo, vai tomar seu carro. Então, as cidades eram fortificadas, havia muros. Então, a gente vai entender assim, até num dos salmos que ele vai dizer, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abala, permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. As cidades eram edificadas, às vezes, em vales, porque tinha a questão das colinas ali para proteger. Isso a gente não tem hoje, tudo bem? Né?
não é assim. Mas você pode pensar na questão da segurança pública mesmo. Se a gente não tivesse um sistema de polícia, poder de polícia delegado para homens que pudesse estar na rua, né, vigiando, ia ser complicado a gente sair, né? Hoje em dia, para sair, assim, já é complicado. Vocês sabem da minha história, né? Quem sabe da minha história aí? Que eu fui assaltado, levei um tiro. Vocês sabem disso? Quem não sabe dessa história? Para contar depois ali. Todo mundo já sabe, minha história já perdeu a graça. Então é o seguinte, a segurança que ele está colocando... É legal a gente conhecer o contexto da história para a gente poder entender melhor o que o cara está querendo dizer. Então ele está falando de segurança, de sustento da casa, ele está falando de segurança, e ele agora vai falar de um outro ponto, que é a questão dos filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Ou seja, a ideia de que você planeja ter filhos e você vai ter filhos, essa ideia ela pode ser correta da perspectiva humana. Mas o que a Bíblia afirma é o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. É Ele que dá a vida, tira a vida. É Ele que vai dar os filhos, é um projeto dEle, é obra dEle. Então, na verdade, quando você estiver lá no futuro, você vai casar, fala amém. Você vai casar, fala amém, Luciana. Você vai casar, amém. Você vai casar, você vai constituir família, e o Senhor vai te dar filhos, eles são herança. Significa que também nós somos herança. Eu não sei o que você pensa, qual o conceito que você tem de você, eu não sei o que já falaram para você, eu não sei o que você escuta, mas o que o Senhor diz de você é que você é um presente, você é uma recompensa que Deus está dando para alguém. Não interessa como é que as pessoas te avaliam, te conceituam, cara. Deus colocou você como um presente, cara. Traz alegria para o seu coração, saber que Deus te pensou assim. Você se sente feliz. Os filhos são herança do Senhor. Quando ele coloca nessa perspectiva aqui, você vê que Deus tem cuidado de nós, cara. Então, assim, Ele te sustenta, Ele te dá segurança, Ele te protege. E Ele dá aquilo que vai te recompensar, que vai fazer com que você siga adiante. Aí tem um detalhe no final aqui, tá? Que aí esse é totalmente diferente da nossa cultura. O povo ficava às portas da cidade para decidir as questões jurídicas. Tudo bem, hoje a gente faz isso de outra forma, em outro lugar, mas nessa época aqui, poxa, não tinha previdência, não tinha direito, tinha banco, tinha poupança, tinha nada. Então, filhos significavam muito mais do que hoje a possibilidade de, no futuro, você estar amparado. E ele está dizendo o seguinte, que esse amparo, antes de você considerar tê-los, é um presente que o Senhor dá. Tudo que você tem, quem que te deu? Você tem um quarto? Você está com fome? Você está vestido? Com aquela roupinha de marca que você gosta? Você ficou doente, você tomou remédio? Você estava triste, alguém te deu um sorriso? Você tem um amigo de verdade? Você conhece Jesus? Alguém já falou de Jesus para você? Você tem uma história com Deus? Você entende que Jesus cuida de você? Que Ele tem o melhor para você? Que Ele deu o melhor por você? Isso te traz paz? Interessa se você não conseguiu uma coisa que você queria, um objeto que você queria, um namorado que você queria, ir num show que você queria, comprar o sapato que você... Não interessa nada disso, tudo não tem valor nenhum, cara. Isso para falar das coisas que você não consegue ter. E para as situações que você enfrenta. Duvido que todo mundo aqui seja unanimidade.
eu já falei isso, eu vou repetir, talvez esse tempo de pandemia seja um alívio para muitos de vocês. Tem gente que está dando graças a Deus, que não tem que pisar naquele inferno daquele colégio. Mas não é porque não gosta de estudar, não, é porque ali tem que lidar com todo tipo de dificuldade. Gente que não gosta de você, gente que zomba de você. E aquele lugar é um horror. E você quer mesmo estar em casa, porque pelo menos em casa você tem um pouco de paz. E você não pode contar isso para ninguém. E você não pode conversar. E você não tem com quem falar. Você já se sentiu assim? E você já encontrou consolo no único que pode construir uma história dentro de você? No único que pode te dar uma segurança de você ter a certeza de quem você é? E quando espiritualmente você tropeça, você não queria fazer besteira, mas você fez. Então você fica se sentindo derrotado, você fica se sentindo uma droga, você sente que você não presta. Você tem o prazer de experimentar o perdão de Deus. E você pode saber que você foi perdoado. E você pode mais uma vez voltar para a casa do Senhor. Você pode estar aqui no outro, você pode servir, você pode levantar a mão, você pode cantar. Aliás, acho que vocês fazem isso muito pouco. Vocês se expressam pouco, vocês falam pouco, vocês vibram pouco. Sendo vocês adolescentes, vocês tinham que se expressar mais, tinham que falar mais, extravasar mais. Aqui é um lugar onde você foi aceito, cara. Jesus é que aceitou vocês. Você não aceitou ninguém, esquece essa história, ninguém aceita Jesus. Você recebe Jesus. Jesus te recebeu, cara, te aceitou, Ele fez isso por você. Ele construiu isso em você, Ele te dá segurança. E Ele vai te dar tudo aquilo que você precisar. Uma segunda lição que eu quero tratar aqui com vocês é assim: nosso trabalho é útil quando é feito na dependência do Senhor. Nosso trabalho é útil quando é feito na dependência do Senhor. A gente vive assim numa cultura onde você é valorizado pelo aquilo que você faz, não tem problema nenhum quanto a isso. E o ser humano, de maneira geral, em qualquer expressão de fé que você quiser procurar, pesquisar, ele é aquele que está sempre buscando no trabalho uma forma de se tornar. Ele quer ter mérito naquilo ali. Ele quer ser aceito naquilo ali. Então, talvez você tenha dificuldade de entender a forma como gente que não acredita nas mesmas coisas que você acredita, vive. Você provavelmente não vai entender. Seu amigo, seu colega, seu professor, gente que de repente não ama o Senhor Jesus como você ama. Ele vive da forma que ele vive, porque ele acredita de uma maneira diferente da que você acredita. Ou não? Ou será que você acredita da mesma forma que ele acredita? Preste atenção. Seu trabalho, se não for na dependência do Senhor, ele é inútil. Porque ele só tem utilidade quando a finalidade dele é glorificar Deus. Mas e todo o trabalho que é feito no mundo por gente que nem acredita em Deus e que tem resultados práticos, o que tem? Isso aí é bênção, isso aí é proveitoso. Mas proveitoso em que sentido? No sentido de cumprir aquilo que Deus quer que seja cumprido. Não no sentido de tornar você melhor do que você é. O que o texto está dizendo é o seguinte: é inútil. Na verdade, eu cheguei a ler o seguinte, que é ridículo
você considerar que, pela força do seu braço, pela sua inteligência, você pode edificar alguma coisa. Você pode estabelecer alguma coisa. Existe um Deus Criador. Ele governa, sempre governou, sempre vai governar. Nada foge do seu controle, do seu cuidado. Então é o seguinte, eu não devo trabalhar? É isso que o texto está dizendo? Não, óbvio que não. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é o seguinte, vai ter muita utilidade quando você trabalhar na dependência do Senhor. Eu me lembrei aqui no último final de semana de treinamento, não nesse de agora, no quarta-feira, no de sábado passado, que contou ali a história de Onésimo. Eu não sei se você assistiu o final de semana de treinamento. No final de semana de treinamento, têm sido expostas os livros, as cartas, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, Onésimo é útil, né? Então, quem assistiu a aula vai entender. Então, a utilidade de alguém que não servia a Deus, se converte, volta para a igreja de Colossos e ali ele pode ser útil, mas agora no serviço para o Senhor. Então, olha só, você faz a sua parte, o Senhor faz a dele. Você fica de braço cruzado? Não. Você faz a sua parte. E você depende dele. A partir do momento que você entendeu que Deus cuida de você, você agora vai sabendo que o Senhor tem cuidado de você, vai te sustentando e vai te elevando e você vai caminhando na vida. Então, seu trabalho se torna útil. Trabalho aqui, não pensa no seu pai trabalhando não, tá? Porque você não é isso. Para você, o que é o seu trabalho? Com o que você trabalha hoje? Você estuda? Poxa, seu trabalho está aí. Você ajuda dentro de casa? Seu trabalho está aí. Você ajuda na célula? Seu trabalho está aí. Você tem amigos e você pode viver e ser uma companhia agradável para os seus amigos? E você dá um bom testemunho? Seu trabalho está aí. Todo tipo de trabalho. Eu não estou falando de trabalho especificamente da profissão do seu pai, da sua mãe. Então, olha só. Quando você usa todo o seu trabalho para a glória de Deus, aí isso vai ter uma finalidade, uma utilidade. Eu quero fazer duas aplicações diante disso que eu falei. Em primeiro lugar, agora o que a gente vai fazer diante de tudo que a gente ouviu? Como é que a gente vai se comportar? Estabeleça momentos para descansar na presença do Senhor. Estabeleça momentos para descansar na presença do Senhor. O que é isso? Você tem prática regular de tempo com Deus? Você tem prática regular de tempo com Deus? Então, o cristão, ele precisa ter tempo de qualidade com o Senhor. Quando você tem tempo de qualidade com Deus, quando você tem regularidade na leitura das Sagradas Escrituras, quando você tem regularidade na oração, fica quietinho lá, fala com Deus, coloca as suas situações diante dele, ouve dele. Quando você faz isso regularmente, isso vai produzindo experiências no seu coração, na sua relação com Deus, vai tornando você alguém mais íntimo do Senhor. Então você vai conseguindo declarar para a sua alma, para a sua vida, verdades que vão fazer toda a diferença na sua história, desde agora até os dias que o Senhor te conceder, para que um dia você possa ser capaz de dizer aquilo que o salmista aqui falou. Saber que é o Senhor que tem conduzido você, vai te conduzir, poder lá no futuro dizer, foi o Senhor que me conduziu. Você também consegue olhar o mundo da perspectiva não só racional, não só emocionalmente, não só dos afetos, mas você vai se lembrar sempre que existe toda uma questão espiritual no mundo. Você tem que lembrar dessa parada, cara, o tempo todo. É uma realidade que, de repente, você negligencia na sua idade. Por que será que eu estou sendo atormentado numa determinada situação? Já considerou a possibilidade de ser espiritual? De você
interceder por aquilo ali? Já pensou dessa forma? Além disso tudo, você também pode, eu não vou ficar fazendo uma lista exaustiva aqui, mas você tende a cair menos, a tropeçar menos na caminhada, a vacilar menos. Você tende a ter menos problemas, menos conflitos dentro da sua casa. Por quê? Porque você está buscando a intimidade do Senhor, você vai aprendendo ali, e você vai sendo orientado, vai sendo pacificado, vai aprendendo a agir, a reagir. Isso vai fazendo diferença na sua vida. Mas você tem que ler a palavra, você tem que orar, tem que estudar, você tem que ter um tempo de qualidade. Agora, olha só, vamos falar não só de você ter uma devocional, mas de você dar um descanso para você mesmo. Você já experimentou descansar daquilo que você faz? Se você está em ano de pré, nem imagino como é que está esse ano para você. Se vai ter, se não vai ter, se mudou a data, se não mudou. Alguém está nessa parada aí esse ano? Tem uma galera só, você, 2, tem mais alguém? 3, levanta a mão aí, gente. Então, eu não sei como é que vocês estão fazendo. Óbvio que isso é uma exceção, é um ano atípico da vida de vocês. A vida de vocês não vai ser assim o tempo todo, mas olha só, se você está fazendo a sua parte, você deveria estar fazendo a sua parte. Se o ano é atípico, ele vai requerer atitudes atípicas. Se o ano exige mais porque você tem um compromisso especial, então você tem que ter uma dedicação especial. Senão você vai continuar colhendo resultados comuns. Não vai querer conseguir um resultado especial se comportando de maneira comum. Depois você vai passar e você segue a vida dentro de uma normalidade que a gente vive. Tudo bem? Mas olha só, eu não sei como é que está o tempo de vocês, mas de qualquer forma, é preciso parar. É preciso descansar, é preciso colocar diante de Deus. Olha só, Senhor, está difícil. Essa parada de química não está entrando, não, biologia. Eu tinha dificuldade com biologia, química eu era tranquilo, assim. Eu, na verdade, tinha facilidade para estudar as paradas todas assim. Eu tenho dificuldade com língua estrangeira, eu não consigo entender o que as pessoas falam. Eu tinha dificuldade com biologia. Biologia é muita coisa, cara. Fala sério, não é não? Calma aí, cara, biologia. Uma vez eu fui querer para a prova de biologia sem estudar, aí me arrasei. Aí o resto do ano todo tendo que pensar que meu horror era ficar lá no final do ano em recuperação. Deus me livre, só de pensar nisso, para mim isso era a morte. Aí eu tive que tirar as notas altíssimas assim, só que você tem que aprender um monte de parada ali que é complicado. Mas assim, né, as outras matérias eram um pouco mais tranquilo assim. Mas você está fazendo a sua parte direitinho? E você que não está em ano de vestibular, você tem que experimentar descanso não somente do seu trabalho. Agora, descanso é o quê? Descanso então significa necessariamente eu ter um tempo de devocional? Pode ser surfar? Pode. Pode ser jogar bola? Pode. Pode, inclusive, ser descansar de jogar bola? Pode. Pode ser jogar videogame? Pode. Pode ser descansar de jogar videogame? Pode. Cara, dá um tempo para você descansar daquilo que é rotina para você. Olha só, se tem uma parada que você faz todo dia, aí está estudando demais, está jogando demais. Se você é músico, está exercitando música demais. Se você é namorado, está de namorinho todo dia, demais, toda hora, o tempo todo. Está demais. Você tem que descansar de todas as coisas. Você tem que dar um tempo de descanso para a sua alma. Você tem que dar um tempo de descanso daquilo que diretamente diz respeito às coisas do reino. Você tem que parar. E onde que está isso? De onde você tirou essa ideia que a gente tem que descansar? Na Bíblia, na palavra de Deus. Deus não ensina assim, que Ele criou todas as coisas? Aí, num determinado momento, Ele descansou. Deus não estava cansado, não, tudo bem? Ele parou de trabalhar. Ele parou de fazer o que ele estava fazendo. E estava fazendo o quê? Estava lá, na criação, mas não estava agindo. Entendeu? Outra coisa, o que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte lá? Que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas, que a gente não tem que se preocupar com hoje, com amanhã, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, blá, blá.
Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Essas coisas, que coisa? Todas as coisas do mundo? Todas essas coisas. Comer, beber, se vestir. Isso aí, meu amigo, Deus vai suprir para você. Se você fizer a sua parte, Ele vai fazer a dele. E está tudo certo. Tudo bem até aí? Vamos fechar? Segunda aplicação. Antes de se levantar para trabalhar, ajoelhe-se para orar. Pô, fala esse aí para o senhor que está do seu lado. Esse eu quero que você repita aí. Antes... Falou? Todo mundo falou? Olha só. Salomão pediu sabedoria. O cara já era rei. Então ele foi lá no templo, adorou. Deus teve um bate-papo com ele, ele pediu sabedoria. A gente vai ver também que Jesus, em vários momentos da história dele, ele se retira para orar, ele se retira para ter um tempo com Deus. Antes de escolher lá, fazer a escolha dos apóstolos, ele passa a noite orando e ora e vai em frente. O que acontece quando você ora antes de você fazer o que você tem que fazer? Você fica em paz. Você sabe que você colocou a situação diante de Deus. Se não acontece do jeito que você gostaria, você fica mais em paz. Em vez de você reclamar, você vai tentar entender. Em vez de você murmurar, você vai desabafar. Quando você coloca diante de Deus antes de agir, no fim das contas, você vai dar glórias a Deus quando acontecer do jeito que você de repente até imaginou. Porque você colocou diante de Deus. Então você não vai ser aquele cara arrogante. Quanto menos você vive e age sem ter essa conexão com Deus, você vai ficando cada vez mais arrogante. Isso começa assim, devagarzinho, na adolescência. Você não tem muito, não fala muito, não ora, não tem costume de orar. Daqui a pouco você consegue as coisas na vida, daqui a pouco você passou no vestibular, e daqui a pouco, cadê você? Sumiu, desapareceu, cara. Porque você está tocando a sua vida, as coisas estão acontecendo, tem seu pai, tem sua mãe, te dá uma parada aqui, outra ali. Daqui a pouco você casou, e o tempo passou, e Deus ficou para trás. A Bíblia diz que Salomão, na juventude, se colocou diante de Deus, Deus falou com ele. Então, na juventude, é tempo de você cultivar essa relação com Deus, colocar sua vida diante de Jesus, ter regularidade em tudo que você faz, para que você possa cada vez mais estar caminhando perto do Senhor. Nesse tempo de pandemia agora, tem aumentado muito o número de suicídio, síndrome do pânico, crise de ansiedade. A gente tem escutado isso, parece até que tem uma campanha, não sei se do governo, aumentou no número de jovens com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Essa parada está aumentando, cara. Então, o crente pode ter síndrome do pânico? Pode. Pode ter crise de ansiedade? Pode, é lógico que pode. Agora, isso tem que ser tratado. Você vai procurar o profissional, vai procurar o médico, vai ter medicação. E espiritualmente, isso tem sido cultivado, tratado? Porque do ponto de vista humano, Deus não vai estar em conta, Deus não vai estar sendo considerado. Mas e você que é crente? Se você é adolescente, você é jovem, você tem que buscar ajuda, óbvio, tem que buscar ajuda. Busca ajuda, pelo amor de Deus. Busca ajuda. Mas tem que buscar ajuda para a sua alma, cara. Você tem que buscar ajuda do Senhor. Então, se você está com desespero, quer se jogar da janela, se você quer chorar, se você está... Pelo amor de Deus, você tem que procurar, tem que conversar com o seu discipulador, tem que falar com o teu pai, tem que falar com a gente, você tem que conversar. Você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a descansar na presença do Senhor. Porque é o Senhor quem edifica a casa. Você precisa aprender a se sentir seguro no Senhor. Porque é o Senhor quem protege a cidade. Você precisa aprender a receber do Senhor. Porque aquilo que Ele dá para a gente é a herança dEle. Para fechar, eu queria dizer para você o seguinte, que essas questões
elas têm que trazer a gente para depender de Deus, trazer a gente para descansar em Deus, trazer a gente para adorar a Deus. E tem que apontar a gente para um fato muito mais relevante, superior, com implicações eternas. Nosso trabalho, preste atenção nisso, nosso trabalho não pode conquistar aquilo que só Jesus Cristo pode nos dar. Quando eu contei toda aquela história de mérito, de cultura, cristianismo, no cristianismo, todo o trabalho é de Jesus Cristo. Foi feito lá na cruz. O seu trabalho é confiar nele. Todo o trabalho é de Jesus Cristo. O seu trabalho, adolescente, é descansar em Jesus. É depender de Jesus, é experimentar a presença de Jesus, para que um dia você possa dizer, se o Senhor não tivesse edificado a minha casa, em vão eu teria trabalhado. Se o Senhor não tivesse me guardado, eu jamais teria chegado aqui. Se o Senhor não tivesse provido tudo aquilo que me trouxe até aqui, que me sustentou, que me alegrou, que me fez caminhar, eu jamais teria chegado aqui. Começa hoje, e a minha oração é que você possa um dia declarar isso com todo o seu coração, que a sua vida seja a expressão disso que o salmista conseguiu expressar aqui. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, louvado seja teu santo nome, que a sua palavra santa, bendita e eterna seja aplicada aos nossos corações, que a gente aprenda a depender de você, que a gente aprenda a descansar em você, que a gente saiba reconhecer a tua mão em tudo que a gente vive, tudo que a gente faz. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja aplicada de maneira regular em nossas vidas, Senhor, que a tua vontade seja experimentada em nossa existência, Senhor. E que, como fruto disso, a gente possa fazer declarações que te exaltem, que glorifiquem o teu nome, que demonstrem o quanto você é bom, o quanto você é justo, o quanto você é verdadeiro. Declarações que mostrem o quanto você tem cuidado de nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, pela vida de cada adolescente aqui, seja como for, como estiver o coração de cada um, se tiver gente aqui cansada da vida, cansada da sua família, cansada da sua amizade, cansada de ter que fazer o que faz, se tiver gente aqui cansada, Senhor, na jornada, Senhor, que o teu Espírito Santo transforme, que a tua palavra dê alívio, dê consolo, Senhor, coloca as pessoas certas na vida de cada um. Se tem gente aqui ansiosa demais também, a gente sabe que tem gente passando por um momento de ansiedade na igreja, Senhor, que você trate o coração, Senhor, que esse diálogo seja estabelecido entre você e essa pessoa, em nome de Jesus. E quem tem experimentado a sua bondade, quem tem experimentado tempo de qualidade contigo, quem tem experimentado momentos com você, sirva para abençoar, sirva para consolar, sirva para abraçar, Senhor. Sirva para falar aquilo que é bom, aquilo que edifica. Senhor, que a boca de cada adolescente aqui, que da boca deles só saia aquilo que te agrade, Senhor. Que eles abram a boca para falar aquilo que te glorifica, Deus. Que só saia a verdade das palavras deles, Senhor. Que eles sejam reconhecidos como gente que te ama, que fala a verdade, gente que não é mentirosa, gente que gosta de falar de você. Em nome de Jesus, opera isso na vida deles, que em muito breve eles estejam dando muito fruto, Senhor, não só aqui, mas onde quer que você os coloque, e que você seja glorificado em tudo, em nome de Jesus, amém.